todos os santos. Me foi dada esta graça de anunciar os gentios por meio do Evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério de que desde os séculos esteve oculto em Deus, que a tudo criou. E foi assim para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso e confiança pela nossa fé nele. Amém? Portanto, peço-vos que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Verso 11, ele diz, segundo o eterno propósito que fez em Cristo nosso Senhor. Em Cristo há propósito para a realização de todas as coisas em Deus. Deus, quando olhou para Cristo e disse, através de você, meu filho, eu vou salvar os homens, eu vou realizar coisas grandiosas, tanto eu vou criar todas as coisas feitas por você, e sem o meu filho, nada do que foi feito se fez. Eu vou também trazer vida, planos, propósitos, esperanças na vida dos meus servos, que através de você olharem para mim. Então, segundo o eterno propósito que Deus fez em Cristo, o nosso Senhor. Os propósitos dele são eternos, e antes da nossa existência física, já havia um propósito para com a nossa existência. Amém? Nós vamos então, estudamos até aqui como foi a formação do interior. Ela começa pelos pensamentos. Todo o interior humano é formado de pensamentos, e a partir dos pensamentos, as reações dos pensamentos dentro da alma. É que nós vamos estar falando. O plano de Deus para a formação do interior foi quando esse interior ele se dedica a Deus e se envolve com as essências de Deus. Agora, contrário às essências de Deus, o interior que se direciona por si mesmo, ele se destrói e ele vai se sucumbindo cada vez mais. Vamos então para o próximo passo hoje, falando sobre a formação primeiro dos pensamentos. Depois nós vamos falar sobre a formação do querer, depois a formação dos sentimentos, depois a formação das emoções, depois a formação dos impulsos, a formação do espírito interior de vida maior com Deus, a formação dos propósitos em Deus maiores e a formação de atitudes externas, as obras do corpo como templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, nós vamos meditar aqui. O interior é formado em Cristo à semelhança de Deus de que forma? Através das palavras de Cristo. A partir do momento que o ser humano aceita Jesus, os seus pensamentos de outrora eram pensamentos de destruição e de direção própria, a qual destinava ao mal e à destruição. Mas com Cristo agora, como que é formado esta semelhança em Deus? Através das palavras de Cristo em toda a formação. O que Cristo e a semelhança dele gera e trabalha em cada um de nós. Começando então, Cristo se depara com o ser humano interior pecador que aceita ele como Senhor e Salvador de sua vida. E agora, o que Cristo vai fazer? Ele vai formar pensamentos. Depois ele vai formar o querer. Depois ele vai formar os sentimentos. Depois ele forma as emoções. Depois Cristo forma os impulsos. Depois Cristo forma um espírito interior de vida maior nele. Depois vem os propósitos maiores de Cristo e as atitudes que Cristo forma externas das obras do corpo como templos do Espírito Santo de Deus. Amém? Por quê? Porque diz o versículo, ele nos formou para sermos santos, plenos, inteiros, completamente para ele.
desde o pensamento, querer, emoção, sentimento, atitude, impulso, sem falta de habilidade, para sermos irrepreensíveis, sem falta de habilidade, sem falta de formas corretas para Ele, diante dele em amor. Né? Então nós vamos para a primeira formação, que é a formação dos pensamentos diante de Deus. Como que Cristo Jesus nos elegeu para que fôssemos santos, entregues, inteiros para Ele, irrepreensíveis, totalmente cheios de habilidade, sem falta de habilidade, diante de Cristo. Então Ele começa formando esta habilidade de irrepreensíveis e esta plenitude nossa de entrega a Ele como santos e separados, através da formação dos pensamentos. O que motiva os pensamentos? Então vamos estudar como que é a formação dos pensamentos. Os pensamentos são conclusão específica construída sobre conhecimento tido, tendo sempre a fonte de algum acontecimento, fato em ciência. Então todo pensamento construído, ele vem todo pensamento no ser, ele vem pela construção de algum conhecimento. Se alguém ficou sabendo de alguma coisa ocorrida, de repente aconteceu um acidente, aconteceu um evento, aconteceu uma festa, aconteceu um acidente, então através de um fato ocorrido, um acontecimento ou uma ciência de alguma coisa, se forma um conhecimento sobre aquilo e aí a pessoa guarda um pensamento. Todo pensamento vem de um conhecimento. Pensamentos são conclusões específicas construídas, ou seja, a formação dos pensamentos do interior humano vem de algum tema, algum conhecimento proposto diante de si, para a formação do pensamento nele, guardada no interior de construção, em construção. Ou seja, para a semelhança de Cristo chegar e transformar aqueles que são eleitos a filhos de Deus, ela consiste nas raízes e conclusões específicas pelo que Jesus Cristo prepara especificamente essas raízes específicas, esses pensamentos conclusivos, para que a mente receba o conhecimento de Cristo, dado a se estabelecer no interior do ser. Então vamos lá para Efésios 1:4 novamente. Veja bem, qualquer pensamento de qualquer natureza, ele só fica na mente se a pessoa ficou sabendo o que aconteceu, o que existe. É impossível guardar um pensamento do que eu não tenho ciência. Se acontecer alguma coisa hoje lá no Japão, eu não tenho ciência, não está no meu pensamento. Por quê? Eu não recebi este conhecimento. Eu não recebi essa informação do que acontece lá no Japão agora. Então, não está nada guardado no meu pensamento. Só vai ficar guardado no meu pensamento aquilo que o conhecimento chegou até mim. Aquilo que o conhecimento me formou, uma conclusão. A partir do momento que eu escuto uma informação, um noticiário lá do Japão, então eu vou ficar sabendo, esse conhecimento vai chegar até mim, eu vou tirar uma conclusão, e isso vai tirar um flash e vai gravar no meu pensamento alguma coisa a respeito do Japão. Então a mesma coisa acontece com as obras de Deus. Quando Cristo vai formar o seu plano no interior do ser, ele vai trabalhar no que ele vai concluir da sua palavra, em tópicos conclusivos da palavra no pensamento humano. Então, pensamentos são conclusão específica construída. Então, diz o versículo, Efésios 1:4. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Pois o Senhor nosso Deus, nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, a formação dos pensamentos para o ser interior, no interior humano,
vemos que foi preparado para ser pensamentos elegidos, pois diz, o Senhor nos elegeu nele. Então, a formação desses pensamentos que Deus teve para o nosso interior foi de eleição, escolha. Deus escolheu, elegeu em Deus. Deus elegeu o que seríamos construídos, ou seja, Deus fez diligentemente as escolhas e eleição do que para o interior humano. Se Ele deu depois, primeiro na fundação, diz aqui, do mundo, nos séculos passados, lá na fundação do mundo, Ele elegeu alguma coisa. Nossa vida foi há séculos e muitos anos depois que viemos a existir na nossa época. O que foi que Deus escolheu, sendo que a nossa vida física é o dia de hoje? Deus elegeu nele diligentemente as escolhas dos pensamentos que cuidadosamente deveriam ser diretamente centralizados à nossa vida diante de Deus, em construção dele. Ou seja, para a formação na eternidade em Deus, para a preparação dele ao interior. Deus elegeu o quê? Quando diz, Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ele elegeu os nossos tipos de pensamentos que deveríamos ter quando nos aproximássemos dele. E todo pensamento a cada interior humano, no plano em Deus, foi de acordo com o conhecimento que ele tem especificamente. Deus escolheu pensamentos dele para ser revelado a nós, nos nossos dias de existência. Deus escolheu revelações que só ele tem para entregar a nós. E só nós, em comunhão, podemos buscar a Deus e ele haverá de nos revelar. E essas, diz a palavra, instruções, ele elegeu-nos na preparação do nosso pensamento antes da fundação do mundo. Deus pensou, escolheu e elegeu os pensamentos nele, que o interior humano, vivendo nele, devia ter. Viver e ser investido para viver os seus dias momentâneos na terra e depois para o plano eterno que segue, que é a vida eterna. Deus já pensou nos seus pensamentos, tanto dessa terra, nos frutos dos seus pensamentos que deveriam ser todos bons nesta terra, e Deus já preparou também o pensamento, seus pensamentos e todos os frutos bons da eternidade, da vida eterna que você e que nós haveremos de ter. Amém? Quanto mais aplicado for os pensamentos de Deus, quanto mais são estabelecidos em mente nossa, em raízes de definições firmes de pensamentos de Deus, no interior restaurado em Deus, mais o interior está dentro do plano de existência específico e elegido lá na fundação do mundo para os próprios pensamentos do ser, para a glória de Deus. Então, o funcionamento do ser interior é interessante. Essa formação primeira do ser interior é os pensamentos. E Deus preparou os pensamentos. O ser interior vive sempre dormindo e acordando comodamente sobre e dentro de um ambiente, um lugar aplainado, preparado por Deus. Agora vamos ver como é que funcionam os detalhes desta formação de pensamentos. Ser interior vive sempre dormindo, acordando comodamente sobre e dentro de um ambiente, um lugar aplainado e eterno, como se o ser interior vivesse num aveludado e precioso habitar, uma passarela caríssima feita de pensamentos. Se a preciosa passarela de habitar caríssimo não fora de boa fábrica e não fora de melhor marca, o ambiente dessa existência de interior humano é danificado e destruído. O versículo diz, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, inteiros, plenos,
e irrepreensíveis diante dele em amor. Deus, desde a eternidade, veja bem, aqui fala que o nosso pensamento, ele vive num ambiente. Ele é feito e construído num lugar. Como se ele fosse feito numa passarela. Mas se esse pensamento ele não é de boa qualidade, vai formando um ambiente para o interior que vai sendo destruído ao invés de ser construído. Então é muito importante porque quando Deus elegeu, Ele diz para sermos santos, plenos, inteiros, irrepreensíveis, sem falta de nada, sem nenhuma causa nos nossos pensamentos que viesse danificar, que viesse destruir o plano de Deus em nossa vida, ou em nossas emoções, ou em nosso interior, nos nossos sentimentos. Esses são os pensamentos que Deus elegeu para nós. Então, a qualidade de pensamento é a qualidade de ambiente da formação do interior. Se o nosso pensamento for construído com qualidade, a saúde do interior, o crescimento do interior e o desenvolvimento do interior será grandioso para com Deus e vai cooperar para construir grandes coisas, seja no mundo físico, material, emocional, espiritual, em Deus. Deus, desde a eternidade, preparou como seria essa passarela dos pensamentos. E Ele preparou uma passarela em honra, preciosidade de pensamentos, os quais Ele iria dar a cada um de nós como deu através de Jesus. Na construção do conhecimento de Cristo para toda uma vida abundante terrena e sempre espiritualmente com Deus a cada dia. A raiz de toda a bênção está na raiz de todo pensamento. Quando o nosso pensamento está construído nessa passarela de honra, de qualidade dos pensamentos em Deus, todo o nosso ambiente vai ser tomado pela presença de Deus. E a essência da presença de Deus realiza milagres. A glória de Deus opera grandes diferenças. Os pensamentos é a passarela, é o lugar onde se estabelecem todas as demais coisas, de acordo com os estabelecimentos construídos através do conhecimento nos pensamentos. Deus, antes que viéssemos para a terra, preparou quais seriam os melhores pensamentos que poderíamos ter. Nele, em obediência, vida abundante, para uma vida plena, com Ele, acertando na vida sempre. Deus preparou que forma e qual caminho firmaria carinhosamente cada pensamento dele em nosso interior e ser, restaurando nele e para ele a nossa vida sempre, eternamente. Pensamentos elegidos para a formação do precioso ser e interior nele. Pensamentos específicos são formados por conhecimentos concretos específicos. Então, até aqui nós vemos como foi a motivação dos pensamentos. Como é que existe essa motivação, a formação dos pensamentos? Como que Deus iniciou esse plano de formação dos pensamentos? Ok, o que motiva a construção de bons pensamentos? O que motiva a construção dos pensamentos que Cristo deseja realizar naquele que recebeu a Ele como Senhor e Salvador de suas vidas? O que leva a pessoa a viver em uma boa passarela de pensamentos, a ser construídos nos bons, e não somente nos bons, mas nos altos pensamentos de Deus, os pensamentos que Ele escolheu para cada um de nós, de forma nobre para uma vida de essência refinada na passarela preparada por Ele. O que leva a pessoa a viver uma boa vida, uma boa passarela?
A motivação dos pensamentos vem do desejo de querer aprofundar em conhecer as raízes dos pensamentos que o ser interior escolhe por livre-arbítrio. Definir, estabelecer e definir as construções em pensamentos formados, alicerçados definitivamente em si. É como a construção da vida, em que Deus oferece todos os materiais, mas quem constrói é o nosso livre-arbítrio e o equilíbrio juntamente, né? Então, é investimento. O que motiva a verdadeira vontade de Deus se estabelecer em nós é o nosso investimento. Ou seja, Deus apresenta a realidade dessa passarela preciosa e nobre, que é existente desde a fundação dos tempos. Diz, antes da fundação do mundo, Ele nos elegeu, Ele preparou-nos pensamentos. Deus revela de que é por ela, pela passarela, pela vontade de ter pensamentos renovados. E que o interior, o ser que foi escolhido para habitar, andar com nobreza, caminhar, tal como um desfile real, nobre, de existência eterna, em qualidade de essência. Deus expõe, revela, apresenta, coloca ao lado do ser, atrai o interior, porém a escolha de ser construído nos pensamentos bons de Deus, nos planos específicos e altos pelo qual Ele nos elegeu é nossa. Ele nos elegeu, Ele nos orientou, Ele nos direcionou. Nós é que vamos construir aquilo que Deus está nos apresentando a receber, aceitar e permitir que o Senhor tenha espaço no nosso coração. Pois Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos, inteiros, plenos, irrepreensíveis, diante deles em amor. Essa parte do resultado cabe a cada interior e a cada ser acatar, receber e desempenhar e optar no livre-arbítrio de sua existência, desejar viver pelo melhor lugar de habitação dos pensamentos. Quando a palavra diz tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai, está dizendo de algo muito profundo, de voltar à eleição antes dos tempos, quando Deus nos elegeu, e ir à raiz dos pensamentos de Deus, daquilo que Ele verdadeiramente definiu para nós. Então nós temos que ir habitar nesse lugar da eleição de Deus, no pensamento, construir o nosso pensamento. E diz aqui, habitar no melhor lugar para morar a nossa mente, descansar a nossa mente na eleição de Deus e construir a melhor construção e realizar a melhor construção, raiz e alicerces das conclusões dos pensamentos de Deus a respeito de cada circunstância em nós. Ainda diz aqui, de uma melhor forma e receber a qualidade máxima que Deus tem para que a nossa passarela de pensamentos, cada vez que a gente pensa, nós formamos um caminho, uma passarela, que essa passarela dos pensamentos seja boa, preparada, alicerçada. Deus é o maior apresentador de pensamentos de qualidades. O que cabe a nós é construir esta passarela, ok? Por essa razão, vemos de que toda a exposição maciça, que Deus se empenha, que Ele mesmo sendo Deus, se desdobra, que se esforça ao máximo para apresentar ao homem, ao ser humano, os pensamentos dele, a palavra dele, os ensinamentos dele, a forma incansável da parte dele, de Deus em nos atrair, ou seja, de chamar a nossa atenção, a forma máxima em encaminhar o interior humano, o verdadeiro ambiente pelo qual é a existência do interior do ser humano, é porque Deus deseja construir a raiz da eleição que Ele nos predestinou, formando o interior humano para ser construído. Então, o interior, até aqui nós vemos o interior pronto para ser construído em pensamentos
altos. Não só pensamento de vida terrena, mas pensamentos altos em Deus. Os pensamentos altos de